E aí pessoal, no vídeo de hoje eu estou querendo trazer para vocês uma dica de clean code. É algo que eu estava buscando bastante, eu não encontrei nenhum vídeo, mas eu ali mexendo na documentação do React eu achei algo bem interessante e eu estou querendo trazer aqui para vocês. E é uma dica de clean code, que é a seguinte lógica. É muito interessante na hora que você está criando uma página ou um componente dentro do React, você separar o que é uma função que dispara algum tipo de ação, por exemplo, uma função que ela cria um usuário com Axios, por exemplo, outros tipos de funções. É ideal que quando você cria um componente ou uma página, você deixe nele apenas atributos visuais. Você não misture as duas coisas, porque vai chegar um ponto que você vai criar páginas mais complexas e se você misturar as funções, por exemplo, que dispara funções ou faz chamadas dentro de uma API REST, por exemplo, você vai ter bastante dificuldade depois para dar manutenção nesse código, ou você vai ter bastante dificuldade para aplicar esse método que eu estou falando para você depois que a página estiver criada. Claro, com esse vídeo aqui você vai estar completamente apto para isso, e a partir disso, as próximas você vai criando a partir desse método. E que é o seguinte, é uma limpeza de código através dos custom hooks que possui dentro do React. A lógica é basicamente o seguinte. Digamos que eu tenho esse botão aqui de criar usuário, e que ele serve para criar um usuário. Então eu vou aqui, ó. Normalmente, sem essa dica, eu iria usar, por exemplo, create user. Na verdade, se só colocar aqui como uma const, create user, como uma arrow function, e ela retorna um console log, só para a gente poder simular aqui bem, usuário criado. Usuário criado. E aqui dentro eu posso, por exemplo, colocar um evento de onClick e passar o create. E passar aqui dentro o create user. Ou seja, feito isso aqui, eu posso salvar, aqui atualizar a página e dar um create. Pronto, o usuário é criado. A gente já tem a prova que essa função aqui está funcionando. Porém, é sobre exatamente isso que eu quero dizer. Se você pega essa função create user e coloca aqui dentro e ela faz aqui dentro, ela possui ali uma chamada para Axo, ela possui todo um tratamento de resposta e tudo mais, seu código começa a ficar muito cheio. Essa página pode ficar muito cheia quando ela for uma página que possui múltiplas funções, que dispara múltiplas funções numa API REST, por exemplo. Então, uma forma de você resolver isso aqui, você separar o que é função do que é... Separar o que é função do que é componente, do que é elementos visuais, é através dos custom hooks. E para você criar isso é bem simples. Basta você vir aqui no Explorer e eu crio aqui uma pasta chamada hooks para colocar os meus custom hooks. E aqui dentro eu posso criar, por exemplo, já que é uma função de create user, faz sentido o nome de se chamar use users, já que os hooks eles possuem esse use na frente. Então aqui dentro eu vou colocar um novo aqui, então use user.typescript. Aqui dentro então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma const use user, é legal aqui, uma arrow function, e aqui dentro eu posso retornar um objeto e, claro, né, fazer o export default de use user. E agora que vem a parte massa de você limpar esse código. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, copiar essa função create user e jogar ela aqui para dentro. Então, dessa forma, eu coloco toda a responsabilidade de criar um usuário dentro dessa. E para poder utilizar essa função aqui, create user, eu simplesmente venho aqui e passo o create user. E tá pronto. É basicamente isso. Então, eu já posso vir aqui, ó, e remover isso daqui. Aqui já vai apresentar um erro, mas a gente já consegue resolver chamando esse create user que agora passou a estar dentro de um hook. Então eu vou aqui, coloco um const igual a use user, já auto-preencheu aqui pra gente, ele já fez o import também, aqui ó, puxou da parte da página de hooks e puxou aqui para dentro. Ainda tá reclamando por quê? Porque a gente não chamou o método aqui dentro. Aqui dentro então você vai chamar o método que você está passando no return. Ou seja, através desse structuring aqui, você consegue acessar esse método createUser, que é a função de criar usuário. Para a gente confirmar que isso tudo está funcionando, basta... deixa eu só fechar essa aba aqui.
atualizar, eu vou atualizar aqui a página para vocês, vou clicar em criar usuário. Nisso já vai aparecer, já vai chamar a função create user que está dentro do hook use user, e nisso vai mostrar aqui pra gente o console log de usuário criado. Então aqui, ó, criando usuário, pronto, usuário criado. E é basicamente essa lógica. Inicialmente você pode não perceber o quão poderoso isso é, mas quando você passar a utilizar mais o Next e o React, você vai ver que as páginas elas acabam ficando muito grandes se você não faz esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, digamos que você tem uma rota que ela retorna os usuários. Porém, você criou uma classe para esses usuários, então você tem toda uma tratativa, você tem que pegar a resposta, converter em uma classe, e tudo isso você pode simplesmente fazer dentro do use user, nesse contexto aqui. Aí você vai criando hooks para cada tipo de ação, de cada tipo de contexto que possui dentro do seu sistema. Então a lógica é basicamente essa. Se ficou algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder responder e poder ajudar você. Então é isso e até a próxima e valeu!